plenário regimental, invocando a proteção de Deus, declaramos abertos os trabalhos da presente sessão especial em homenagem aos 60 anos do Seminário Nossa Senhora de Fátima. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Fernando Augusto Barpe, que proceda à chamada das autoridades que estão compondo a mesa principal. Chamada das autoridades. Excelentíssimo senhor vereador José da Cruz, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Erechim. Excelentíssimo senhor Anacleto Zanella, digníssimo secretário municipal de Coordenação e Planejamento, neste ato representando o prefeito municipal. Referendíssimo senhor Padre Walter Girelli, magnífico reitor do Seminário Nossa Senhora de Fátima. Excelentíssimo senhor Dom José Gislon, digníssimo bispo diocesano de Erechim. Excelentíssimo senhor Dom Jerônimo Zanandrea, digníssimo bispo emérito de Erechim. Ilustríssimo senhor professor Hilton Benoni da Silva, digníssimo diretor-geral da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus de Erechim. Ilustríssima senhora Graziela Regina Gritti Pauli, digníssima coordenadora regional de educação. Ilustríssimo senhor tenente Dorgival Miranda, digníssimo delegado do Serviço Militar. Ilustríssimo senhor Fernando Augusto Barpe, digníssimo primeiro secretário da Câmara Municipal. Lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Queremos também, nesse momento, cumprimentar as autoridades aqui presentes, cumprimentar o presidente da executiva do PMDB, Mário Tormin, juntamente com o tesoureiro do partido, o homem do dinheiro, né? Gilmar Cola, executivo do partido. Cumprimentar também aqui o secretário municipal de educação, Aldir Oldra. Cumprimentando também o gerente local da Corsan, nosso grande amigo, as autoridades, os amigos aqui presentes, funcionários desta casa. E neste momento nós solicitamos à vereadora Clarice Moraes que preste o seu juramento de posse em frente à mesa diretora. Prometo cumprir a lei orgânica do município de Erechim, defender a autonomia municipal e exercer com honra, lealdade e dedicação o mandato que foi conferido pelo povo. Declaro empossada a vereadora Clarice Moraes nos termos regimentais. Parabéns. Com certeza, né? E aumenta aí a bancada, né, das mulheres na Câmara de Vereadores também, né? Solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores. Chamada dos senhores vereadores. Clarice Terezinha Moraes. Claudemir de Araújo. Eni Maria Escandolara. Hernani Mário Coelho Melo. Fernando Augusto Barpe, presente. Jorge Valdair Psidonic. José da Cruz. Presente. Leandro Augusto Basso. Lucas Roberto Farina. Luiz Dionísio Silva de Brito. Marcos Antônio Lando. Nadir Antônio Barbosa. Paulo César Fávero. Sérgio Alves Bento. Silvio Ambrósio. Valdemar Arthur Locke. Vânia Isabel Ismanioto Miola. Lido, senhor presidente. Obrigado, secretário. Solicito aos presentes que entoemos o hino nacional.
abraço forte em teu seio, ó liberdade. Desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, toda capa, salve sol. Brasil, um sonho intenso, raio vívido de amor e de esperança, terra desce. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pavio do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Com a palavra, o vereador Lucas Roberto Farina, orador oficial desta sessão especial, para se manifestar em nome desta Casa Legislativa. Senhoras e senhores, muito boa noite. Queremos aqui, de imediato, cumprimentar excelentíssimo senhor vereador, presidente dessa casa, vereador José da Cruz. Da mesma forma, excelentíssimo senhor Anacleto Zanella, digníssimo secretário municipal de coordenação e planejamento, neste ato representando o senhor prefeito municipal, poder público. Reverendíssimo senhor padre Walter Girelli, magnífico reitor do seminário Nossa Senhora de Fátima. Excelentíssimo senhor Dom José Gislon, digníssimo bispo diocesano de Erechim. Excelentíssimo senhor Dom Jerônimo Zanandrea, digníssimo bispo emérito de Erechim. Ilustríssimo senhor professor Hilton Benoni da Silva, digníssimo diretor-geral da Universidade Federal Fronteira Sul, campus Erechim. Ilustríssima senhora Graciela Regina Gritti Pauli, digníssima coordenadora regional de educação. Ilustríssimo senhor tenente Dorgival Miranda, digníssimo delegado do Serviço Militar. Ilustríssimo senhor Fernando Augusto Barpe, digníssimo primeiro secretário da Câmara Municipal de Erechim. Da mesma forma, cumprimentar aqui excelentíssimos meus colegas vereadores, vereadoras, que me deram a honra de estar aqui aprovando o meu requerimento, homenageando o Seminário Nossa Senhora de Fátima pelos seus 60 anos. Então, de imediato, agradeço também a oportunidade. Cumprimentar aqui os padres, não vou citar o nome de todos aqui, são vários, os seminaristas, aqui citar também professores, funcionários do seminário e de outras entidades, citar aqui os representantes de entidades, cooperativas, sindicatos, enfim, a cada representante de entidade,
lideranças partidárias também aqui presentes, me perdoem, também não citarei o nome de todos. Citar aqui também, especialmente a minha família, né, que está presente, em nome do seu Pedrinho Farina, que também, Dom Jerônimo, talvez iniciou, e a gente talvez está aqui em função do seu início, né, também no seminário, onde se tornou ministro da igreja, há muitos anos atrás, né, talvez não tantos assim, mas então o nosso agradecimento pela presença aqui nessa noite também. E antes de iniciar o meu pronunciamento, também fazer 2 reconhecimentos. Primeiro, às mulheres, pelo dia 8 de março, então parabéns a cada uma das mulheres pelo seu dia, então, que foi comemorado no dia 8, na sexta-feira, então nosso reconhecimento em nome dessa Casa Legislativa, e também aqui fazer um reconhecimento muito especial. Tivemos a oportunidade de, junto com outros vereadores, também na sexta-feira, de participar de uma celebração comemorativa, então, do Jubileu de Prata, né, do episcopal do nosso bispo emérito, Dom Jerônimo Zanandré. Então, nossos parabéns pela história, pela caminhada, por tudo que desenvolveu perante a igreja, e já falava no seu pronunciamento que ainda pretende contribuir bastante. E que bom a gente ouvir isso de uma pessoa que tem uma história como bispo Dom Jerônimo Zanandré. Então, nosso reconhecimento de imediato também pela celebração do Jubileu de Prata, então, da sua história. Então, nosso agradecimento também pela oportunidade de ter participado. Mas, cumprimentando aqui a toda a comunidade que também nos acompanha, que a gente não citou talvez, mas que faz parte da história, ou que está aqui para assistir e acompanhar, que nos acompanha também através da TV Câmara, nosso agradecimento. Estamos aqui, senhoras e senhores, para reverenciar uma data muito especial, 60 anos do seminário Nossa Senhora de Fátima. Hoje, muito próximo da área central de Erechim, temos um local onde, ao longo destes anos, formaram-se centenas de seminaristas, muitos sacerdotes que já passaram e outros que ainda estão nas paróquias de Erechim e da região. Foi naquele local que 4 bispos deram os primeiros passos na vida religiosa, como um deles, que já lembrava, o nosso querido Dom Jerônimo Zanandré, que esteve à frente da nossa diocese até pouco tempo. Deve ser registrado também que muitos ex-alunos daquele educandário religioso hoje são professores, profissionais liberais, líderes comunitários, sindicais, políticos e outros, com atuação marcante na sociedade em geral, devido à sólida formação recebida. Na sua maioria, manifestam-se profundamente gratos à formação recebida no seminário e atuam de forma evangélica onde se encontram. Não chegaram a ser padres, mas não deixaram de ser discípulos missionários de Cristo, cristãos leigos comprometidos com a Igreja. Ao longo destes anos, é no Seminário de Fátima que centenas de leigos, homens e mulheres de todas as idades, jovens e crianças, se reúnem em encontros de formação e integração, aprofundando-se no conhecimento do Evangelho, fortalecendo-se mutuamente na convivência entre irmãos e na fé. A fé? Não basta dizer que se tem fé, senão se tem vida comunitária. A vida da igreja é essencial para a fé. Definiu certa feita o presidente da Comissão Episcopal de Pastoral para a Juventude da CNBB, Dom Eduardo Pinheiro. Para ele, a fé precisa de condições favoráveis para se sustentar, e apontou a igreja como este lugar. Pois bem, senhoras e senhores, foi pela fé em Deus, na crença na organização da igreja, como propagadora da mensagem divina, que encontramos a melhor definição da vontade que moveu aqueles que se uniram para a construção do que é hoje o Seminário Nossa Senhora de Fátima, um dos mais bonitos e estruturados no estado. Acompanhemos o vídeo que mostra uma síntese desta caminhada. O Papa Pio XII, ao criar a Diocese de Passo Fundo em 10 de março de 1951,
desmembrada integralmente do território da Diocese de Santa Maria, solicitava a criação de um seminário para a formação dos futuros padres da Diocese. Dom Cláudio Colling, o bispo nomeado para a nova diocese, tomou imediatamente as providências para a construção do devido seminário e a cidade escolhida foi Erechim, que na época era uma colônia forte, sendo também uma grande sementeira de vocações. Dom Cláudio Colling nomeou o cônego Dionísio Basso como encarregado da construção do seminário, que se empenhou assiduamente nessa tarefa. O seminário foi inaugurado no dia 3 de março de 1953, feito em madeira, provinda principalmente da região de Barão de Cotegipe. Com sua inauguração, fez-se o lançamento da pedra fundamental do prédio definitivo, a ser construído em alvenaria. A escolha do excelente lugar, porém, foi determinada pela generosa oferta do terreno para a construção do seminário pelo Estado, graças à dedicada e poderosa intervenção junto deste do deputado federal Américo Godoy Ilha e do reverendíssimo padre Benjamin Busato. No dia 27 de fevereiro de 1955, foi inaugurada a primeira ala do seminário, uma construção em 3 pisos, medindo 85,5 metros de comprimento por 13 metros de largura. A inauguração da parte final, uma construção em 2 pisos, medindo 60 metros de comprimento por 13 metros de largura, aconteceu no dia 21 de outubro de 1956. Neste ato de inauguração estiveram presentes muitas autoridades, entre elas o presidente da República, Juscelino Kubitschek de Oliveira, vice-presidente João Goulart, Tancredo Neves, o senador Assis Chateaubriand e o deputado federal Fernando Ferrari. No dia 13 de outubro de 1957, por ocasião da Sexta Romaria, foi dada a bênção da pedra fundamental do santuário Nossa Senhora de Fátima. Este ato marcou o início da construção do mesmo. O seminário, que nascera sob a proteção da Virgem Maria, chegava agora à última etapa das construções previstas. As obras do santuário foram concluídas em 1960 e o mesmo inaugurado na 9ª Romaria, realizada no dia 16 de outubro do mesmo ano. No dia 17 de janeiro de 2011, teve início a construção de um novo prédio, com 5 salas para o uso da Universidade Federal Fronteira Sul. A partir do dia 5 de agosto de 2011, a nova construção passou aos cuidados da universidade. Foi firmado um contrato de uso por 2 anos. A construtora do prédio foi do Sr. Artemio Esperotto, sob a responsabilidade do arquiteto Edson Dalago. Ficou um prédio muito bonito e bem feito. O seminário funcionava no estilo pedagógico jesuítico de formação, com um acento muito grande na disciplina, no estudo, na oração, no lazer e no trabalho. Para termos uma ideia de como tudo funcionava, transcrevemos como eram organizados os horários e as atividades do dia. Houve anos com mais de 250 alunos. Desde sua fundação até o início de 2003, estiveram presentes no Seminário de Fátima as Irmãs Franciscanas Missionárias de Maria Auxiliadora, coordenando os trabalhos da cozinha, do santuário, atuando como professoras ou em outras atividades. Muitas irmãs aqui trabalharam, destacando-se sobretudo a irmã Célia Mioto, que permaneceu 38 anos no seminário. Diante de outras necessidades, a província fechou a comunidade religiosa do seminário e as irmãs o deixaram no dia 2 de fevereiro de 2003. Desde a sua fundação até este ano, passaram pelo seminário em torno de 1.500 seminaristas, dos quais mais de 100 foram ordenados presbíteros e desses 4 bispos. Dom Luiz Demétrio Valentini, atualmente bispo em Jales, São Paulo, Dom Jerônimo Zanandrea, bispo emérito da Diocese de Erechim, Dom Osvino José Botti, arcebispo ordinário militar do Brasil, e Dom Pedro Ercílio Simon, bispo emérito da Arquidiocese de Passo Fundo. Ao longo desses anos, o Seminário de Fátima também tem se caracterizado como um grande centro de formação de lideranças. Desde 1973,
funcionou no seminário a Escola Diocesana de Servidores de Comunidades, com aulas em janeiro e julho, além da realização de inúmeros outros cursos e encontros para lideranças e população da região. Tivemos aí um resumo do histórico desses 60 anos do Seminário Nossa Senhora de Fátima, mas me permitam ainda acrescentar aqui um pouco mais sobre a atualidade que a gente vive. Com o passar dos anos, o seminário foi se adaptando aos tempos. Ultimamente aconteceram mudanças enormes. Grande parte do terreno, ou parte do terreno, foi vendido ao URI, importante instituição de educação do nosso município e da região. Com o dinheiro da venda foram construídas novas instalações na granja, novas instalações junto ao salão de festas, como cozinha, banheiros, apartamentos. Também, separando os terrenos, foi construída a grande avenida Dom João Aloysio Hoffmann, que leva o nome também de uma importante liderança nossa, Dom João Aloysio Hoffmann, nosso bispo, em memória. O terreno restante, marginal às ruas, foi desmembrado em lotes com a possibilidade de futuramente vendê-los se for necessário. O complexo do seminário tem se transformado num verdadeiro centro de cursos, encontros e eventos. Uma etapa mais recente de mudanças foi a adaptação de parte do prédio para aluguéis. A Faculdade Virtual FAEL alugou parte de suas instalações à Universidade Federal Fronteira Sul, que também hoje representa muito para a educação do nosso município e da região Alto Uruguai como um todo. Se por um lado o seminário, como casa de formação, encolheu, por outro lado, foi muito boa essa ocupação total do espaço, mantendo sua finalidade primeira de ser um espaço de educação. Soma-se o benefício dos aluguéis, que ajudam muito na manutenção do funcionamento do prédio, mas deve-se considerar também que a esplanada do seminário, com muitas árvores, torna-se espaço ecologicamente benéfico para toda a cidade, tomando característica de ampla praça de uso público, cujo cuidado não deverá recair exclusivamente sobre a instituição. Vejo naquela área verde uma fonte revigoradora de nosso ar, e vejo no seminário e no santuário, pelos encontros de formação e pelas celebrações religiosas neles realizados, um espaço espiritual revitalizador da comunidade de nossa cidade e região. Mesmo com todas as mudanças, o eixo principal do seminário está sendo mantido. Casa de formação dos futuros padres, em nível de ensino médio. Mesmo que a partir desse ano, os seminaristas do primeiro e segundo anos do ensino médio tenham aulas em escola pública, continuam residindo no seminário, em vista do sacerdócio, com formação complementar. Por fim, ao longo dos anos, muitas coisas mudaram no processo pedagógico, formativo. Os meninos têm um contato maior e mais sistemático com as famílias e a sociedade. Os seminaristas que moram e estudam no seminário normalmente são oriundos de famílias pequenas. Vários inclusive, são filhos únicos. Muitos são de famílias bem pobres. Uns vêm do meio rural e outros do meio urbano, especialmente de bairros e cidades pequenas. Trazem todas as características de meninos ligados às novidades tecnológicas, sensíveis ao som alto, ao celular, ao fone de ouvido, vibrados por internet, pelo boné, pela imagem, pela estética e assim por diante. Meninos que demonstram também grandes potenciais em todos os sentidos. Neste ano, somente meninos do terceiro ano do ensino médio estudam lá. Uma decisão histórica, tirada quase pela unanimidade do clero, em outubro. Os estudantes do primeiro e segundo anos agora estudam em escolas públicas. Enfim, são 11 alunos cursando o terceiro ano do ensino médio
internamente, e mais 7 seminaristas estão cursando o primeiro e segundo anos na Escola Estadual Aidete de Escorial. Senhoras e senhores, como vimos, o Seminário Nossa Senhora de Fátima, ao longo destes 60 anos de fundação, foi um exemplo de dedicação à formação sacerdotal, ao auxílio nas obras sociais da Igreja Católica em nossa cidade e região, e especialmente um elo entre a Igreja e toda a comunidade da região do Alto Uruguai. Antes de encerrar aqui, mais uma vez agradecer a oportunidade e a presença das autoridades, das lideranças, de cada um, de cada uma, a oportunidade dos vereadores, agradecer os funcionários e assessores dessa Casa Legislativa que contribuíram bastante para essa sessão especial, além do Padre Walter, os funcionários do seminário que também contribuíram, ajudando, passando as fotos, a história, enfim, eu acho que nosso agradecimento especial a vocês também, aos padres, seminaristas, a cada pessoa, liderança que se faz presente nessa noite, nesse momento importante da história do Seminário Nossa Senhora de Fátima. Também dizer que, ao encerrar, teremos mais um pequeno vídeo, onde 3 importantes lideranças vão se pronunciar. Sabemos que muitas pessoas talvez gostariam de se pronunciar, lembrando a história ou falando sobre o seminário, mas em função do nosso tempo, entendemos que as 3 pessoas que vão se pronunciar deverão falar por todos. Então, nosso agradecimento também pelo entendimento e o reconhecimento que será feito por essas 3 pessoas no vídeo. E também o agradecimento a todas as pessoas que fizeram parte da história do Seminário Nossa Senhora de Fátima. Parabéns pela história, parabéns a todos engajados nessa grande obra. E para encerrar, então, a partir desse momento, convido a todos a acompanhar, então, este vídeo que relata mais um pouco sobre a história do seminário. Muito obrigado. Toda instituição precisa, ao planejar o seu futuro, olhar bem para a natureza e para a realidade, para as demandas. Uma fábrica vai ver que produto é necessário e muitas vezes precisa atualizar-se. O seminário deverá sempre manter a sua razão de ser, formar padres. Agora, ela precisa se dar conta de que padres, ou seja, a realidade de hoje, a geração Y, como muitos falam, que não é mais a realidade rural, embora nós estejamos ainda muito marcados pela realidade rural, o seminário precisa perguntar-se que padres para esta nova realidade. E a partir da natureza, como ressaltei, formar padres sempre será a função, a razão de existir um seminário. Formá-los para os dias de hoje é certamente o seu grande desafio. Como formá-los para que possam responder às perguntas existenciais, fundamentais das pessoas de hoje. Como possa também o padre que passa pela formação seminarística motivar novamente o ser humano a dar-se conta da sua necessidade fundamental de Deus. O mundo hoje parece querer viver como se Deus não existisse. Nós sabemos, da nossa parte, como pessoas de fé, independentemente se é a fé cristã católica, como de outros grupos religiosos, nós sabemos que sem Deus a nossa vida perde a sua razão de ser e o mundo não consegue se organizar como gostaria de se organizar. Os bispos do Portugal, na véspera do segundo milênio da evangelização, ano 2000, diziam que o mundo, enquanto não se colocar debaixo de Deus, não vai conseguir o entendimento, a harmonia e a paz que tanto deseja. Por isso, voltando à questão, é como formar o padre para que ajude a pessoa de hoje a voltar-se para Deus e, a partir de Deus, organizar a sua vida com alegria, com determinação, com garra, com disposição. O nosso seminário formou muitos padres, mais de 120, dentre eles 4 são bispos. Todos certamente estão dando o seu recado, mas se perguntando como agora, depois de formados, se atualizarem para atuar neste tempo, nesta realidade já mencionada.
Muito mais, o seminário agora precisa se perguntar como dar esta formação básica para o futuro padre. O Seminário Nossa Senhora de Fátima, durante 60 anos, cumpriu muito bem a sua missão de formar novos padres. Tive a ocasião de trabalhar como formador e antes também, antigamente, como estudante. A gente se pergunta, e o que vai ser agora para frente? Agora para frente, a realidade é outra. Na época que eu trabalhei como formador, a gente tinha até 220 meninos, mas era desde a quinta série, o ginásio, e depois o ensino médio. A realidade mudou porque na nossa região hoje, todos os municípios têm a obrigação de ter o ensino fundamental. Com isso, foram diminuindo o número, vindo só para o ensino médio. E mesmo agora no ensino médio, a gente vê que está bastante reduzido. Porém, o seminário vai cumprir sempre a sua missão de formar novos padres, novos presbíteros, novos pastores para essa nossa região. Inclusive alguns que poderão ir para as missões, para outros campos, como nós temos atualmente um missionário em Roraima e outros trabalhando também em outros pontos da igreja, por exemplo, em Brasília, na CNBB. Eu vejo assim que o futuro será difícil, mas é preciso trabalhar, é preciso conscientizar, é preciso continuar a convidar. Porque se Jesus não tivesse convidado Pedro e os seus companheiros, talvez estariam pescando ainda hoje. Mas como eles foram convidados a largar as redes e os barcos, largaram tudo para seguir Jesus Cristo Mestre. Nós, os padres, os bispos, os religiosos, devemos não ter medo de convidar os jovens. Às vezes falta um convite a muitos jovens e o nosso seminário de Fátima, eu tenho certeza que vai continuar, não com grande número de seminaristas como no passado, mas cumprindo a sua missão, formar novos padres. E além disso, o nosso seminário ele é um centro cultural onde se formam lideranças, para ministros ou para catequistas, ou também o nosso seminário, ele é um centro de espiritualidade, porque anexo ao seminário está o Santuário de Fátima, onde se realizam anualmente as grandes romarias. Então isso tudo vem ajudar a manter o nosso seminário de pé e formar novos padres. Contamos com a colaboração dos nossos queridos benfeitores, amigos, e ajudem, convidem e liberem os filhos que desejam ser padre para que siga esse caminho, cumpra essa missão. O Seminário de Fátima chegou aos seus 60 anos e, olhando todo o seu passado histórico e a realidade presente, percebemos que ele contribuiu significativamente para a realidade de toda a sociedade do Alto Uruguai e também para as dioceses que dele usufruíram como centro de formação dos padres e de leigos que passaram pelo seminário. Mas também toda a estrutura ela tem que ser revista e penso que agora o seminário, tendo cumprido já a sua finalidade, ele deve ser revisto também como estrutura formativa, como seminário. A perspectiva para o futuro, eu vejo, é de termos um santuário de Fátima redimensionado para atender o público, para atender as pessoas como local de oração, como local realmente que as pessoas vão para se encontrar com Deus, para reforçar toda a caminhada de vida espiritual. E a parte do seminário, a estrutura do seminário, ser repensada como um centro de formação ou sendo utilizado para outras finalidades. Como seminário, a estrutura que está, todo o seu complexo, ele deve ser repensado dentro da nova dinâmica da caminhada da vida da igreja. Hoje nós vivemos num contexto onde as famílias são menores, os jovens que chegam até nós para a formação sacerdotal vêm de uma outra dinâmica de família em relação ao passado. Então todo o seminário ele também tem que ser repensado dentro dessa dinâmica, como espaço físico, mas também como espaço formativo dos futuros sacerdotes. E eu penso que a gente pode agradecer, eu quero agradecer todos aqueles que contribuíram para que esse seminário mantivesse as portas abertas durante esses 60 anos. Mas
Acho que chegou a hora também de revermos toda a questão do seminário, tendo presente as necessidades da igreja, a realidade dos jovens que vêm até nós, que nos procuram para a formação presbiteral e tendo presente também a sociedade onde vivemos. Por isso, eu vejo assim, olhando para o futuro, o espaço do seminário com essas duas finalidades. O santuário como um centro de oração redimensionado e o espaço físico do seminário sendo utilizado para outras finalidades, não como seminário de forma específica para a formação do nosso clero. Queremos, em especial, agradecer aqui nosso colega vereador, Lucas Roberto Farina, pelas brilhantes considerações em homenagem aos 60 anos do Seminário Nossa Senhora de Fátima. Dizer que, de certa forma, foi uma bela iniciativa do vereador, aprovado por esta casa, com os demais pares. Dizer que o seminário faz parte da história do município de Erechim, onde se formou grandes lideranças. Então, eu gostaria, de fato, ser solidário e dizer a belíssima mensagem aqui dada pelas lideranças religiosas e também pelo nosso orador oficial, que foi o nosso vereador Lucas Roberto Farina. Parabéns, Lucas, e parabéns, com certeza, à Diocese, parabéns ao Seminário de Fátima pelos 60 anos. Neste momento, nós queremos convidar o padre Walter Girelli, reitor do Seminário Nossa Senhora de Fátima, para receber menção honrosa em nome da entidade homenageada. Convido também o senhor bispo diocesano para nos acompanhar e também o bispo emérito para nos entregar, então, essa placa em homenagem aos 60 anos do Seminário de Fátima da cidade de Erechim e região. E também o autor da proposição, o vereador Lucas Roberto Farina. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Vereadores de Erechim, Poder Legislativo. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Erechim, no uso de suas atribuições conferida pela Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno, outorga menção honrosa ao Seminário Nossa Senhora de Fátima, pelos 60 anos de convivência, estudo, trabalho e espiritualidade, formando presbíteros e cidadãos para o mundo, sobre o olhar de Nossa Senhora de Fátima. Gabinete da Presidência, 11 de março de 2013. Assinado o autor da homenagem, o vereador Lucas Roberto Farina, primeiro secretário, o vereador Fernando Augusto Barpe, e o presidente desta casa, o vereador José da Cruz. Convidamos o padre Walter Girelli, reitor do Seminário Nossa Senhora de Fátima, para se manifestar em nome da instituição homenageada. Queremos iniciar o nosso pronunciamento saudando a presidência desta casa, na pessoa do nobre vereador José da Cruz, saudar o secretário municipal Anacleto Zanella, neste ato representando o prefeito municipal, saudar aos nobres vereadores, vereadoras, saudar de modo especial o vereador Lucas Farina, proponente desta homenagem. O Lucas Farina, que eu tive a graça e a bênção de ter batizado esse moço. Ele, inclusive, a sua esposa, então, gente amiga da gente há muito tempo.
Queremos saudar o nosso bispo diocesano, Dom José Gislão, o bispo emérito, Dom Jerônimo Zanandrea, que trabalhou muitos anos no seminário de Fátima como assistente, professor e reitor. Saudar os presbíteros aqui presentes, todos os ex-alunos do seminário de Fátima, religiosos e religiosas, saudar as demais autoridades e representantes de entidades. E uma saudação muito especial aos ex-seminaristas e aos atuais seminaristas que aqui se fazem presentes. A nossa saudação também às demais pessoas que aqui vieram para prestigiar este evento e as que nos assistem e nos acompanham através da TV Câmara. O vereador Lucas Farina fez uma retomada histórica do seminário, acentuando vários aspectos que eu tinha preparado para lembrá-los aqui, mas nós não vamos então nos repetir. Alguns aspectos também talvez serão repetidos. Mas eu gostaria de lembrar inicialmente que no dia da inauguração do nosso seminário, na presença de Sua Excelência, o Presidente da República e outras autoridades, o bispo D. Cláudio Collin, ele dizia, entre outras palavras, que ele dizia: eu posso afirmar que cada tijolo deste prédio, ele representa uma gota do suor do sacrifício deste bom povo da região. E é verdade, o seminário, ele é fruto de um grande mutirão que foi realizado em toda a região, na época, toda a diocese de Passo Fundo, incluindo a nossa região do Alto Uruguai e a região também do Planalto Médio, aonde foram envolvidas as famílias, entidades, governos, poder público, empresas, para angariar os fundos necessários para poder construir esta obra gigantesca, podemos dizer, para a nossa região, de modo especial na época, em tempo praticamente recorde. E lembrar aqui, registrar, que ainda hoje, a sustentabilidade do seminário, a vida econômica do seminário, a vida útil do seminário, ela é fruto de doações, da participação, do esforço do povo cristão, de modo especial católico, aqui da nossa região, colaborando nas mais diferentes formas, de modo especial através da participação na romaria e colaborando economicamente com as atividades do seminário. Eu quero destacar então alguns aspectos que não são tanto dados históricos, mas aquilo que mais faz a vida propriamente do seminário, muitas vezes desconhecida do público em geral. O saudoso bispo Dom João, ele costumava dizer, e ainda ressoa nos meus ouvidos: o seminário é o coração da diocese. É verdade. Afinal, por aí passa o futuro da diocese, cultivando e preparando vocações sacerdotais que garantirão a continuidade da evangelização da igreja na nossa região. Uma das grandes marcas do seminário é o processo formativo aí desenvolvido. Na forma de internato, podemos dizer que o seminário se constitui numa escola de formação integral. Os meninos são acompanhados por formadores durante 24 horas do dia, seguindo uma programação tal que leva o seminarista a aproveitar todo o seu tempo em atividades formativas. O dia de vida do seminarista é marcado por 5 períodos de aula na parte da manhã, de segunda a sábado, mais 3 horas de estudo pessoal ou em grupo na parte da tarde e à noite, com horários para o trabalho, lazer e cultivo da espiritualidade com momentos de oração, com horário certo para despertar e horário certo para dormir. Ao longo destes 60 anos, o seminário passou por diferentes fases no processo formativo. A fase pré-conciliar, com aquele estilo jesuítico, com uma disciplina muito rígida, centrada no estudo, na oração, no trabalho. Período em que os seminaristas viviam mais fechados, isolados da sociedade e da família. A fase pós-conciliar, os ares da abertura do Concílio Vaticano II chegaram também ao seminário, e o seminário foi se adaptando aos tempos modernos. Novos métodos de educação e formação foram sendo implantados
com uma maior abertura à sociedade, sem perder, contudo, a sua finalidade: formar novos sacerdotes para a diocese. O projeto formativo do seminário foi levado adiante por um abnegado grupo de padres, que ao longo da história aceitou enfrentar o desafio de conduzir o processo formativo dos seminaristas. Um trabalho muito difícil e desafiador, mas muito gratificante. Durante essa história, o seminário contou também por muitos anos, com o trabalho incansável de um grupo de irmãs da congregação Nossa Senhora Maria Auxiliadora, as irmãs franciscanas, e também das irmãs da Sagrada Família. Muitos leigos e leigas trabalharam no seminário como professores, como prestadores de serviço, colaboradores e como auxiliares técnicos para ajudar a pensar toda a complexidade desta obra que é o seminário. Em todo esse processo, alguns eixos sempre nortearam a vida formativa do seminário. O estudo. O seminário funciona como escola particular. Um dos objetivos fundamentais do seminarista estar no seminário é estudar. O seminário oferece as aulas e momentos privilegiados de estudo pessoal em grupo. Uma ótima biblioteca, acesso à internet para pesquisas, salas de aula e ambiente de estudo privilegiados. Atividades complementares como viagem de estudo, semana da escola, recital poético, socialização dos conteúdos e simulado como forma de rever os conteúdos. Enfim, é um conjunto de atividades que dão condições para que o estudante possa crescer em sabedoria. Outro eixo fundamental do seminário é a espiritualidade. Quem está no seminário deve ter a intenção primeira em querer ser padre. A espiritualidade diz respeito a todo um modo de ser e de portar-se diante do mundo, dos outros e do totalmente outro Deus. Uma das fontes privilegiadas da espiritualidade são a oração e a vida sacramental. Por isso mesmo o seminário oferece uma série de momentos de cultivo espiritual. Oração da manhã e da noite, oração nas refeições, oração do terço, celebração da Santa Missa, participação de um retiro anual, momentos de recolhimento e meditação. O santuário é um espaço privilegiado que auxilia muito no cultivo da espiritualidade seminarística. Outro eixo fundamental, a vida comunitária. Nenhum ser é uma ilha. O seminário proporciona uma experiência ímpar de vivência e convivência. Cada um com sua história particular soma-se a outras histórias que na convivência, no diálogo e nos enfrentamentos vão sendo polidas e construídas. Todos participam e partilham das mesmas coisas e assumem tarefas para o bem de todos. Na base de uma vida comunitária está o cultivo dos grandes valores da solidariedade, do respeito às diferenças, do diálogo, da busca do bem comum, do respeito, da sensibilidade, da delicadeza, da responsabilidade, da participação, da escuta e da partilha. Outro eixo fundamental, o trabalho. O trabalho, dizia uma vovó, faz o ser humano ser feliz. Trabalhar é participar da obra criadora de Deus, transformando-a e recriando-a para o conforto e bem-estar do ser humano. Uma das formas privilegiadas do processo formativo é o trabalho. Todos os dias, os seminaristas participam dos trabalhos de limpeza das dependências da casa, de lavar a louça, de limpar as salas de aula, limpar o dormitório, os banheiros, os corredores, etc. Participam da preparação da lenha, do cuidado com a horta, da limpeza da esplanada do seminário do santuário, dos cuidados com os jardins, do trabalho da chácara. Pelo trabalho, o seminarista contribui com a manutenção e sustento da casa, e é uma forma de retribuir pelo quanto é ajudado pela diocese. Outro eixo, último, fundamental no processo formativo, é o lazer. Mens sana in corpore sano. No 7º dia, Deus descansou. O lazer é parte integrante do processo formativo. Ajuda no desenvolvimento físico dos seminaristas. E Jesus crescia em estatura. O lazer é um dos momentos privilegiados de socialização. Muitas atividades são propostas para atingir esse objetivo,
como a educação física, jogos de futebol de campo, de salão, vôlei, pingue-pongue, sinuca, torneios e passeios. Outras atividades culturais vão na mesma linha. Neste setor, o Grêmio Estudantil Pio XII tem um papel fundamental a desempenhar. No último triênio, tomamos a mística do cuidado, como eixo norteador de todo o processo formativo. Todo esse processo formativo vai formando o menino num estilo de vida muito peculiar. Podemos dizer que vai moldando o jovem, vai transformando e formando o seu caráter. Por isso mesmo, é fácil perceber que determinada pessoa passou pelo seminário, pelo seu estilo de vida, pelo seu jeito de ser, pelo seu caráter. Além de cultivar e preparar os futuros padres da diocese, o seminário cumpriu também uma grande função social, que foi possibilitar a muitos meninos o acesso à escola e a continuidade no estudo. Não seguiram a vida sacerdotal, mas são cidadãos de valor. Ao longo dos anos, o seminário possibilitou também a formação de muitas lideranças da região através da Escola Diocesana de Servidores, que funcionou no seminário desde o ano de 1973. Lideranças religiosas e também lideranças leigas para o mundo social, abrigando em suas dependências muitos cursos de formação para os mais diferentes movimentos sociais da região. Dos que passaram pelo seminário, temos hoje, claro, além de todos os padres que por lá passaram, leigos que são deputados, secretários de Estado, prefeitos, vereadores, presidentes de sindicatos e de entidades de classe, professores e profissionais liberais. Inclusive, 2 secretários atuais deste município, o Anacleto Zanella e o Alderi Oldra, foram alunos internos do Seminário de Fátima. E o nobre vereador Leandro Basso, membro desse legislativo, também estudou em nosso seminário. Uma decisão histórica foi tomada no ano de 2012, no que diz a respeito à suspensão das atividades do seminário enquanto escola particular. Neste ano de 2013, apenas os meninos do 3º ano têm aulas internas. Os demais estão cursando ensino médio em escola pública. Isto já aconteceu em outros tempos. É o meu caso. Bem que o padre Eurílio também está aqui. Ele também, nós estudamos na época, fizemos o ensino médio, inclusive à noite, na escola estadual, professor Mantovani. Então, nós, na verdade, estamos retomando uma prática que já fez parte da história do nosso seminário. Em termos de estrutura física, ultimamente aconteceram mudanças enormes. Grande parte do terreno foi vendido para a URI. Com o dinheiro da venda, foram construídas novas instalações na chácara, novas instalações junto ao salão de festas, como cozinha, banheiros e apartamentos. Separando os terrenos, foi construída a grande avenida Dom João Aloísio Hoffmann pela Prefeitura Municipal. O complexo do seminário tem se transformado num verdadeiro centro de cursos, encontros e eventos. Numa fase mais recente de mudanças, foi a adaptação de parte do prédio para aluguéis. A Faculdade Virtual FAEL alugou uma parte, a Universidade Federal Fronteira Sul, outra parte maior. Há mais tempo, a rádio virtual também ocupa um belo espaço bem ao lado do santuário. Mesmo com todas essas mudanças, lembro que o eixo principal do seminário continua sendo mantido: ser casa de formação dos futuros padres em nível de ensino médio e mantendo o santuário. Junto com a história do seminário, temos a história das romarias, que neste ano completará 62 anos. São 2 histórias que se confundem, 2 belas histórias que se confundem. As grandes transformações por que passou o seminário fez com que a casa se tornasse algo muito complexo. Eu tenho sempre feito questão de destacar e dizer isto, e lembrar à comunidade a complexidade que significa o Seminário de Fátima hoje. Hoje, falar do Seminário de Fátima implica uma realidade com várias frentes, para as quais eu chamo a atenção. O seminário continua como casa de formação, preparando os futuros padres. Em segundo lugar, o seminário como escola particular, ao menos até este ano, depois encerrando essas atividades. Mas o seminário como centro de cursos e eventos,
cursos mais diversos para as mais diversas entidades. Muitos eventos, como acampamento farroupilha, festa de Baco, feirão de automóveis, exposições, jantares festivos, etc. O seminário como local de hospedagem que abriga viajantes, estudantes, cursistas, outros interessados, e com o retorno deste serviço que serve para a manutenção do prédio e para subsidiar também o seminário na ajuda aos alunos mais carentes. Uma outra frente, o santuário, como centro da espiritualidade, com a celebração de missas, eventos religiosos e a grande romaria em honra de Nossa Senhora de Fátima, celebrada sempre no segundo domingo do mês de outubro, precedida da novena. Lembrar a outra frente de trabalho, que é a chácara do seminário, como fonte de sustentação. Nela, o seminário produz os alimentos de subsistência para o consumo da casa e comercializa o excedente para o sustento da casa. E, por fim, o seminário como espaço de aluguel. Temos alugados hoje espaços para a rádio virtual, para a FAEL, que é um centro de treinamento e educação de Erechim, Polo FAEL, uma faculdade educacional da Lapa, que trabalha com cursos a longa distância. E a parte maior alugada para a Universidade Federal Fronteira Sul. Isto tem se constituído nos últimos anos uma forma racional de utilizar os espaços excedentes e assim conseguir também um retorno financeiro para a manutenção desta obra. Eu sempre gosto de dizer que nós temos 2, 3 saídas para o seminário, para essa obra. Ou vender o seminário, que é algo absolutamente inviável, não é verdade? Ou manter, ou fechá-lo, que é absolutamente inviável, ou mantê-lo aberto. Continuando, então, com muito trabalho, muito suor, fazendo esses eventos e essas frentes todas de trabalho, para poder manter um prédio desses abertos. Certamente, os senhores e senhoras devem ter bem presente a dimensão do que significa manter uma casa deste tamanho em ordem. E graças a Deus, todos os padres, ex-reitores, formadores que passaram por aquela casa, além de trabalhar toda a formação dos meninos, tiveram assim sempre um zelo muito especial para a conservação do prédio. Como dizia o vereador Lucas, certamente o prédio do seminário de Erechim, um prédio tão antigo, ele se constitui um dos prédios mais bem conservados deste gênero em nosso estado. Então, é um destaque todo especial às pessoas que tantos anos trabalharam naquele seminário. Merece um destaque especial, e o Lucas mencionava isso, a esplanada do seminário e do santuário. Hoje um lugar central da cidade, com um monumento a Nossa Senhora de Fátima, lugar de muita visitação pública e oração. Espaço também utilizado pelo povo para suas caminhadas matinais ou vespertinas e até noturnas. Certamente um dos lugares mais apropriados para essas atividades em nossa cidade. Mais uma vez, fica aqui registrado o nosso mais profundo agradecimento à Câmara Municipal de Vereadores, que aprovou a iniciativa do vereador Lucas Farina. E um obrigado todo especial a você, vereador Lucas Farina, por essa iniciativa. Fica também registrado o nosso agradecimento a todas as pessoas, bispos, padres, professores, religiosos e religiosas, equipe de festeiros, grupo do Conselho de Assuntos Econômicos, apoiadores voluntários, que não mediram e não medem esforços para auxiliar nas mais diferentes atividades e promoções do seminário. Lembro que todas as quintas-feiras, às 18h20, celebramos uma missa nas intenções dos benfeitores do seminário e do santuário, em nosso santuário de Fátima. E aos que já partiram, rogamos a Deus o descanso eterno. Tenho consciência muito clara de que hoje o seminário e o santuário de Fátima se constituem num dos mais preciosos patrimônios culturais da região do Alto Uruguai. Por isso mesmo, merecem continuar sendo muito bem cuidados e preservados. Desejo a todos, respeitando a opção religiosa de cada um, que Nossa Senhora de Fátima abençoe carinhosamente e interceda junto de Deus as mais copiosas bênçãos a cada um e a cada uma de vocês. Muito obrigado. Obrigado,
Padre Walter, reitor do Seminário Nossa Senhora de Fátima, pelas brilhantes colocações em homenagem aos 60 anos do seminário. Queremos, neste momento, agradecer às autoridades, convidados aqui presentes, convidar também, quero cumprimentar aqui, que eu não mencionei antes, nosso grande amigo Aldo de Assis Ribeiro, da 19ª tradicionalista da região, conselheiro, representando sempre o tradicionalista, né? Tradicionalismo gaúcho, não só em Erechim, mas na região e no estado do Rio Grande do Sul. Queremos também agradecer à mesa diretora, em nome do bispo José Longo, também em nome do Anacleto, que está aqui representando hoje o prefeito municipal, e todas as pessoas que estão aqui em homenagem ao Seminário Nossa Senhora de Fátima. Mais uma vez agradecer o vereador autor, que proporcionou para nós esse momento de reflexão, momento importante em nossas vidas religiosas. E ao encerrar esta sessão especial, solicito aos presentes que entoemos o hino rio-grandense. Como aurora precursora do farol da divindade, foi o 20 de setembro, o precursor da liberdade. Mostremos valor, constância nesta ímpia, injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Mas não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Mostremos valor, constância nesta ímpia, injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Mais uma vez, então, agradecer a todos, agradecer também a todos os padres que estão aqui presentes, que são muitos, né? Que bom estarmos aqui conosco, né? Pelo menos nós ficamos em espíritos, né? Mas em conjunto, né? Porque nós precisamos muito também do ensino religioso, né, bispo? Então, queremos mais uma vez agradecer a todos nesta noite. E nada mais a ser tratado, evocando a proteção de Deus, declaramos encerrados os trabalhos da presente sessão especial e convocamos os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária em 10 minutos. Então, o espaço para nós cumprimentarmos as autoridades.